Olá, tudo bem com vocês? Na aula anterior a gente pintou essa ursinha princesa. Essa daqui é uma fralda grande, 70 por 70, e agora a gente vai pintar uma de boquinha. Essa tábua aqui, ó, eu fiz ela num vídeo também anterior aí ensinando vocês como eu fiz. Então vocês vão ver que aqui é cola, tá certo? Por isso que tá essa cor. Essa daqui é uma fraldinha de boca, 35 por 35, porém ele é trama, tá vendo? Aqui não tem a faixa lisa. E a gente vai estar pintando essa daqui agora, para fazer conjunto com essa. Aí você vai me perguntar: ah, Rita, mas o desenho não tá igual. Não, não tá. Porque aqui, ó, eu não queria colocar ela aqui nessa daqui, porque ela já é uma fralda pequena. Então eu fui lá, procurei uma que é parecida com ela, mesmo que tá um pouquinho diferente, diminui um pouquinho e peguei só a parte de cima. Porque se eu fosse pegar só o rostinho dela, pode ser que não ficaria legal. Se eu fosse usar essa parte dela aqui assim, ó, ainda assim teria um pedacinho do pé dela. Então eu não queria. Eu queria que fosse o mesmo tema. Então eu só mudei aqui algumas coisinhas. Aqui ela tá com a mãozinha pra baixo, aqui ela tá com a mãozinha diferente, tá bom? Então agora eu vou pintar essa aqui na trama com vocês, pra vocês verem como eu pinto ela. Lembrando que vamos usar as mesmas cores, então a mesma cor que você usou nessa, a gente vai usar nessa aqui de boca, porque a gente quer que seja um kitzinho, tá? Então, não importa se você for fazer uma ursinha aqui e a outra diferente aqui. Se você usar os mesmos tons, vai sim ficar um kit, tá? Então, você deixa a que você já pintou em algum lugar que você possa estar olhando as cores, para você não se perder. As cores vão ser as mesmas. Lembrando que aqui é pintura na trama. Então, sendo trama, eu não posso pegar minha tinta e vir direto aqui, porque senão vai ficar dura. Eu gosto de diluir a minha tinta no clareador incolor. Eu vou começar agora pelo fundo. Então, aqui a gente colocou um pouquinho de clareador incolor, um pouquinho do erva doce, que foi o fundinho que a gente usou na outra. Fizemos a misturinha e a mesma coisa, ó. Eu estou fazendo nessa daqui que é trama. Ah, não esqueça da fita aqui. Pega um pedacinho de fita, protege aqui. Aqui é trama, certo? Mas você pode fazer esse desenho aqui naquela que tem o barrado liso. Você que tá iniciando, eu recomendo, é muito mais fácil, porque aí a sua fralda não vai acontecer de ficar se mexendo. Quando eu for pintar uma outra fralda na trama, eu vou estar mostrando pra vocês um outro jeito também de pintar ela, que também eu gosto mais do que assim. Então, aqui, ó, só para não ficar cansativo para vocês e o vídeo também não ficar muito longo, eu vou só fazer essa parte aqui de fundo e já volto aqui com vocês. A gente fez o fundinho aqui. Agora, lembra que a gente utilizou o azul celeste diluído com clareador? Então, aí você vai pegar ele, sempre pouquinha tinta no seu pincel. E a gente vem trabalhando
em alguns pontos aqui. Aparentemente, para vocês a imagem fica estranha, porque isso aqui é trama, certo? Mas depois de toda pronta, vocês vão ver que tá legal. Bom, pelo menos assim a gente espera, né? Outra coisa importante, tá vendo aqui, ó, na trama, eu não contornei ela, certo? Só que quando você passa a sua tinta aqui, ó, reparem que o meu risco saiu. Então, assim, se você for iniciante, contorna seu risco antes. Aí você não vai se perder no risco. Você pode estar contornando ela com o jatobá. Não tem problema. Assim você não perde seu risco, tá vendo, ó? Sai o risquinho aqui da orelhinha. Então é somente mesmo para você não estar se perdendo com o risco. Aí no vídeo tem a opção valeu. Então você que tá aí me assistindo, se você quiser dar uma ajuda aqui pro canal, eu vou ficar muito contente. Se você puder curtir, compartilhar, deixar um comentário legal também. Se tiver alguma dúvida, assim que eu puder, eu vou estar te respondendo. Agora a gente vai fazer o fundinho da ursinha. Então a gente vai utilizar o clareador incolor com a cor salmão bebê. Ó, eu coloco aqui um pouquinho de clareador incolor, aí eu pego meu salmão bebê e eu vou diluir ela aqui. Certo? Aí talvez você me pergunte assim, mas por quê? Se a gente vem com o nosso salmão bebê direto na trama, essa trama vai ficar dura. E a gente não quer que a nossa fralda fique dura, certo? E outra coisa, você pode pegar o clareador, passar o clareador aqui e depois vir com a tinta em cima? Sim, pode. Mas para que eu vou fazer dois processos de passar primeiro o clareador, depois eu vim com o salmão bebê, sendo que eu posso juntar os dois para poder já fazer um trabalho só. Quando eu comecei, sim, eu fazia primeiro clareador incolor, eu passava, depois eu vinha com o meu salmão bebê e vinha com as outras cores aqui. Porém, vai demorar muito mais. E aí, quando você começa já a misturar os dois para fazer fundo, você adianta muito seu trabalho. Você economiza tempo. E você não vai perder nada, certo? Porque aqui a gente precisa do fundo pra gente vir trabalhar com as outras cores. Ó, mais uma vez lembrando, aí pra você está dando pra ver, certo? Mas se você tiver com o seu desenho aqui contornado, fica muito mais fácil. Porque aqui eu vou passar e alguns pontos aqui vocês vão ver que a tinta vai sair. Agora eu vou dar um pause e vou preencher aqui o rostinho dela e os bracinhos. A gente preencheu ela, agora a gente vai vir com a cor jatobá e a cor camurça. Lembrando que, mais uma vez, eu estou fazendo na trama, mas você pode fazer essa mesma pintura na fralda lisa. Se você for fazer na lisa, você não precisa diluir o salmão bebê para fazer o fundinho dela, você pode vir com ele direto, tá? Aqui a gente tá diluindo porque aqui é trama. E outra coisa que você pode fazer também, aqui a gente tá fazendo um kitzinho. Porém, se for trama, porque você não vai perder uma fralda, certo?
Quando você vai pegar uma fralda, você vai cortar ela em 4, é onde que você vai ter a de boca. Então, por exemplo, essa aqui que é trama, se você tiver dificuldade para pintar nela, você pode pintar num tecidinho liso e depois pregar aqui como se fosse um medalhão. Ou então você pode só colocar o nome da criança aqui. Também fica legal. E aí você tem um kitzinho muito bonito. E a mamãe do bebê vai gostar bastante. Quando eu comecei a pintar, eu não tinha acesso à fralda com barrado. Então eu sempre pintei na trama. Depois de um tempo que eu fui conhecer, né, que foi chegando aqui pra gente na minha cidade, essa outra fralda. E agora eu prefiro sim pintar na que tem o barrado liso, até porque eu acredito que o desenho fica até mais bonito. Só que a gente não vai perder, né? A gente não vai perder uma fralda só porque não tem um barrado liso. Não precisa apertar o seu pincel, tá? Devagarzinho você vai passando a tinta. Você tá vendo que aqui é trama e eu não tô abrindo a trama com meu pincel, porque minha mão tá leve. E sempre no sentido da trama. E aí, por exemplo, assim, ó, você tá aqui pintando, certo? Você tá vendo, ó, a gente tem sim mais dificuldade de espalhar essa tinta. Então, o que que você faz, ó, com essa mão? Uma mão você pinta, a outra você tá livre, certo? Você vai lá, não vai ter como eu mostrar pra vocês, mas vocês vêm puxando a trama assim, ó. Olha lá na fralda mexendo. Vai acertando a sua trama e aí você consegue alisar um pouco mais essa tinta aqui, ó. Tá? Isso tudo, gente, é prática, é calma e paciência. Às vezes você vai pintar na primeira vez e não vai gostar. É completamente normal, tá certo? Vai devagarzinho, vai praticando que vai dar certo. Tem pessoas que às vezes assim nem tentou já falar e é difícil. Ah, mas você já fez? Você tentou? Como que você pode falar que você não gosta de fazer se você ainda não tentou? Então assim, tenta. Primeiro você tenta, depois você fala se você gosta ou não gosta. Agora a gente vai pegar a nossa cor jatobá. E a mesma coisa. Só que com a cor jatobá, a gente não vai precisar espalhar tanto. Então a gente só quer dar destaque em algumas partes dela, certo? Lembrando que depois eu deixo o risco para vocês. Vou deixar aqui na comunidade e também no blog e no canal do Telegram também. Que aí fica mais fácil para vocês.
E sim, meninas, é completamente normal. Às vezes você começa a fazer, você desanima um pouco, mas isso é um processo, certo? Você tem que saber também dar um descanso pro seu corpo, saber reconhecer quando você precisa descansar um pouquinho. Às vezes a gente demora para trazer vídeo aqui para vocês, porque assim, eu quero trazer algo legal para vocês. E muitas vezes, que nem aqui, ó, vocês estão escutando barulho, né? Eu sei que às vezes se incomoda. Então eu fico sempre esperando um horário pra mim gravar pra vocês. É onde que eu acabo demorando, tá certo? Mas vão assistindo o vídeo, vai colocando em prática. Se você quiser, me segue lá e manda lá no meu privado o que você tá fazendo. Eu vou gostar muito de saber que eu tô conseguindo te ajudar de alguma forma. Agora a gente vai pegar o nosso branco de misturinha. Lembrando que essa misturinha a gente já tem aí no canal. Pouquinha tinta no pincel. E aí você tá me perguntando: ah, mas você não precisa deixar secar? Não, não precisa, tá? E eu já vou com a tinta direto, porque depois elas vão secar todas juntas. E aí é o efeito que eu gosto. A gente vai iluminar aqui. Sei que aí pra vocês no vídeo deve estar estranho, né? Porque a cor muda um pouco. Mas o acabamento vocês vão ver que vai ficar bem legal. Hoje eu estou mostrando essa forma, tá? Que você pode sim pintar na trama em cima da sua tábua, desde que tenha um tecido aqui embaixo. Essa tábua é aquela que eu já fiz com vocês num vídeo anterior aí. Depois vocês procuram aí pra vocês verem como que eu fiz, tá certo? Mas o jeito que eu mais gosto pra pintar na trama é um outro jeito que eu vou vir trazer pra vocês mais pra frente. Que é o na placa de isopor com alfinetinhos. É o jeito que eu mais gosto, porque aí a fralda fica mais esticadinha e é bem mais rápido também. Você leva ali um certo tempo, né? Porque você vai colocar sua fralda e tudo mais. Mas em compensação depois você pinta rapidão. Agora, enquanto essa parte dela... lembra que se você for iniciante, pega lá sua tinta, para de preguiça, contorna ela. Pega seu pincel lá de contorno, faz os contorninhos aqui do risco. Tá vendo aqui, ó? Sumiu o nosso dedinho. Eu já sei aqui onde que ele tá, mas se você não tem prática, ó, contorna o dedinho, tudo, ó, pra você não se perder na hora que você for fazer acabamento. Porque o que manda na sua fralda é o acabamento. Agora a gente vai preencher aqui o fundo do vestidinho dela. Que a gente vai utilizar o clareador incolor com o rosa bebê. Agora a gente vai preencher aqui o vestido dela. A gente fez a misturinha aqui. E quase que eu me esqueço. Por exemplo, Rita, eu não tenho clareador incolor, mas eu tenho o diluente. Pode ser? Pode ser. Eu tenho aquarela silk. Pode ser? Pode ser. Desde que você dilua sua tinta e ela não esteja grossa. Sim, se você vir com ela direto do potinho aqui, vai ficar duro. Então dilui ela um pouquinho, que aí, ó, tá vendo? Você desliza ela facilmente aqui. Tem muita gente que não pinta na trama porque não sabe, né, como assim deixar a fralda paradinha, porque ela não pode estar se movendo, e não entende que você precisa diluir a sua tinta.
Se você diluir ela, ó, você consegue trabalhar tranquilamente. Aqui eu vou passar tudo. Só um minuto que eu já vou falar também o tamanho dela aqui. Porque algumas meninas vão perguntar. Só que o tamanho é aquele tipo de situação assim, ó. Você pinta num tamanho que você acha que convém pra você, que fica num tamanho que você vai conseguir pintar, tá certo? Ó, por exemplo, eu tenho aqui metade da ursinha. Eu vou deixar depois a foto dela, esse pedaço aqui e ela inteira, porque aí você também tem a opção de pintar ela inteira se você quiser. Aqui nessa fralda eu coloquei, ó, ela tem 11 centímetros, tá vendo? 11 centímetros. Então, se você quiser fazer maior, pode. Se você quiser fazer menor, pode. Só que uma dica pra vocês. Quando é trama, quanto menor o desenho, mais trabalhoso vai ser. E outra coisa, se o teu desenho for um desenho que tem muito detalhe, você não vai conseguir trabalhar na trama. Porque, como é trama, você não vai conseguir deslizar bem o seu pincel, fazer todos os detalhes bacana. Então, evita, tá? Por exemplo, bebezinho. Dá pra fazer bebezinho na trama? Dá. Só que a dificuldade para fazer olho, nariz e boca vai ser muito grande. Mas não é impossível, tá? Com treino, com o tempo, você consegue sim. Só que se você tá começando agora, dê preferência a ir devagar. Começa com desenho simples e depois você vai intercalando com desenhos mais intermediários. Agora aqui, ó, eu peguei o rosa chá e a gente vai trabalhar a sombra. Aqui eu já peguei um pincel menorzinho. Tá vendo? Não tem como você trabalhar muito detalhe. Mas o que eu tô querendo dizer pra você é isso. Você consegue fazer. Você só tem que evitar desenhos assim, muito detalhado. Primeiro, para você não ter uma perca de tempo. Depois, para você não se estressar, porque quando você tá fazendo uma coisa e você não consegue fazer, você acaba se estressando, você vai perder o interesse naquilo que você tá fazendo. Então é muito importante. Começa com o simples primeiro. Vai conhecendo o seu material. E aí depois você consegue ter uma imaginação assim, do que você vai fazer, como você vai fazer, o que vai valer a pena para você estar fazendo. Aqui não tem segredo, gente, é só colocar um pouquinho do rosa chá. Agora a gente vai vir com um pouquinho do pink, que ele é um pouquinho mais escuro, ó, do que o rosa chá. Aí esse aqui é aquele esqueminha que a gente também coloca só em alguns pontos. Não sei se vocês conseguem ver, tá vendo? Meu desenho ele é pequeno. Então assim, ele não me dá aqui muito, assim, não tem como trabalhar muito nele. É só alguns pontos, tá vendo?
pouquinho aqui, ó, debaixinho do braço dela. A gente não quer nada muito carregado. Agora eu vou pegar aqui o rosa escuro e vou preencher aqui, ó, esse laço aqui. De primeiro momento aqui, ó, fica uma confusão. Você não tá vendo nada com nada. Ó. Aí pra vocês tá tudo bagunçado. Mas não entre em pânico. Agora que a gente deixa secar, porque é o detalhe que faz diferença, lembra sempre disso. Enquanto ela seca, o que a gente vai fazer? A coroa, ela é menor, certo? Então, a coroa sim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu clareador incolor. Se você quiser diluir ela já com o amarelo gema que a gente vai usar, pode. Mas se você já quiser passar um pouquinho do clareador aqui, ó. É porque aqui é um espaço pequeno, tá vendo? Então, não há necessidade de fazer mistura aqui, porque é muito pequeno o espaço. Então, a gente vai levar tempo à toa. Você passa o clareador, aí você pode esperar secar um pouquinho, sim, se você quiser. Já aproveito meu clareador, vou preencher aqui, ó, o narizinho dela, um pouquinho aqui no olhinho e um pouquinho na boquinha. Deixa ali. Ah, e antes que eu me esqueça, aqui, ó, a gente vai pegar o rosa chá, bem pouquinha tinta, e vamos fazer um detalhezinho aqui, ó, na orelhinha dela, pra ficar igual aquela outra. Um pouquinho na bochecha, um pouquinho aqui. Agora a gente pega o nosso amarelo gema, mas você pode usar o seu amarelo ouro, tá? É que esse aqui tava mais próximo, então vai ele mesmo. E aí a gente vai só preencher a coroa, tá? Agora a gente vai pegar a cor caramelo. E a gente vai trabalhar a mesma coisa que a gente fez naquela outra coroa, a gente tá fazendo nessa. Sempre pouquinha tinta no pincel. Reparem que a gente está usando as mesmas cores. Tudo que a gente usou naquela outra fraldinha, a gente tá usando nessa. Agora a gente vai pegar um pouquinho do nosso marrom café, bem pouquinho, e vamos fazer os cantinhos.
Lembrando que você pode fazer no lugar do marrom café a cor cerâmica. Agora a gente vai iluminar ela, certo? Com o nosso branco de misturinha. Pouquinha tinta no pincel. E a gente vai somente iluminar ela. Mais uma vez, eu estou fazendo na trama e você vai fazer a mesma coisa na pintboard, ou então você pega aí um tecidinho. Eu não sei se para medalhão usa o de algodão, tecido de algodão. Você pode estar fazendo em um pedacinho de tecido, pode até mesmo ser o... Ai, como é que chama aquelas que vocês usam para fazer barradinho? Peraí que eu vou lembrar. Tricoline. Vocês podem usar o tricoline também, branco. Pinta nele e depois prega na sua fralda. E assim você não vai perder a tua fralda de trama, né? Você vai conseguir vender ela tranquilamente. Pronto. Pronto no sentido que desenho preenchido. Agora a gente vai para acabamento. Agora para a parte de acabamento, a gente vai para a parte 2 do vídeo, tá? Por mim eu faço tudo num só. Mas vamos fazer a parte 2, que também é rápido. E você, se puder ir, deixe seu joinha. Comenta, se você puder compartilhar, eu agradeço. Se você tá gostando do vídeo e puder dar um valeu aí pra mim no vídeo, eu vou ficar muito feliz. Se você quiser ser membro também do canal, isso já vai estar me contribuindo e ajudando bastante. Então até a parte 2.